Meu nome é Regiane Mari Ferreira Reis Calhau. Há 36 anos eu tive um filho, foi meu primeiro filho. Eu era uma adolescente de 14 anos, prestes a completar 15. E eu não fui criada com minha mãe, fui criada com minha avó. Então eu e minha mãe não era muito assim amorosa como mãe e filha. Nós era como duas amigas. Mas eu era muito rebelde, eu era desobediente, porque nessa época eu não conhecia Jesus, eu era uma pessoa que achava, como todo jovem, que o mundo era meu, que eu podia fazer o que eu queria. Então a minha família não me deu muito apoio porque da minha rebeldia. Foi quando eu fui morar na casa de uma tia minha e conheci meu primo, e lá a gente teve um relacionamento duradouro de uns 4 meses. E nesse relacionamento eu engravidei do meu primeiro filho. Só que quando eu saí da casa da minha tia, eu não sabia que eu estava grávida. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, o meu primo não aceitou a criança, disse que não era dele. Então eu vivi uma vida peregrinando, trabalhar na casa de um, trabalhar na casa de outro. E quando eu completei 9 meses, devido minha mãe já não morar com meu pai, que já era separada há muito tempo, eu não me dava muito bem com meu padrasto, e eu fui pedir à minha mãe para poder eu ficar lá, e meu padrasto, mesmo minha mãe sentindo muito, não aceitou que eu ficasse lá. No dia 21 de março de 1988, 6 horas, 6h30 da tarde, a minha mãe, ela deixou eu tomar um banho, comer. Eu lembro como hoje, que é uma história que não dá para esquecer. E como eu sou de Salvador, na época, hoje é a Estação Pirajá, mas lá era a Estação Eva. Nós podíamos pegar um ônibus, pagava, e lá dentro a gente não pagava o outro. Então minha mãe me deu o dinheiro da passagem, e eu, como era de menor, eu de noite já, umas 7h30, 8 horas da noite, eu sentei na estação e conversei com Deus. Eu digo: Senhor, para onde eu vou? Porque eu não tenho uma família que me apoie. O pai da minha criança não me apoiou. Então, naquele momento, eu olhando à minha volta, eu vi o nome Juizado de Menor. E me veio na ideia de chegar lá e me entregar ao Juizado de Menor pedindo ajuda. Tanto que eu lembro até hoje como foi que eles colocaram lá, que fizeram, né, a ficha para mim, botaram que a menor, Regiane Mari Ferreira Reis, está pedindo ajuda por não ter moradia, nem assistência médica. E eles me seguraram. Quando foi umas 10 horas, eu já tinha passado pelo juizado no Jardim Baiano e fui encaminhada para a FEBEM, que era na Mata Escura nessa época. E quando deu 10h30, 11 horas, a minha bolsa estourou. Quer dizer, Deus foi tão maravilhoso, né, que ali me acolheu. E ali eu fui encaminhada para a maternidade Tisila Balbino. E na Tisila Balbino nasceu o meu filho, o meu primeiro filho. Nasceu com 50 centímetros, com 3,25 kg. E eu estava feliz, mas porém desamparada. Então eu fiquei na maternidade com ele 1 mês e 15 dias, porque eu estava custodiada pelo juiz de menor. O juiz de menor não liberava a minha saída. A minha família até foi atrás para tentar me tirar, mas eu não podia sair de lá. Quando eu completei 1 mês e 15 dias com meu filho, o umbigo já tinha caído, ele ganhou muita coisa, eu ia ser encaminhada para a casa de mãe infratora, que não era o meu caso, eu estava ali pedindo ajuda, e eu ia ter um trabalho, e meu filho
ia para a creche, eu ia ver ele só à noite. Eu ia cuidar de outras crianças também, não o meu, e as outras meninas cuidariam do meu filho. E eu creio que se esse processo tivesse acontecido, não teria acontecido o que aconteceu. Então, a minha mãe foi, me tentou, me tirou, né? Eu não fui para esse processo, fui para a casa da minha mãe. E lá de novo com minha rebeldia, porque eu não aceitava ela como mãe na época. Hoje, graças a Deus, eu sou uma filha boa, minha mãe me ama, nós somos amigas. Mas na época, como eu não tinha entendimento, não, nós duas não se dava bem, então eu saí da casa da minha mãe e fui morar na casa de uma tia minha. Quando eu cheguei lá, a minha tia, muito fraca de condição, morava em um quartinho com 7 filhos, mas mesmo assim ela me apoiou, né? Minha tia chama-se Rita de Cássia, que foi uma amiga, foi uma pessoa que me deu muito apoio. Então eu conversei com ela, ela morava ali na Rua do Progresso, em Pau da Lima, em Salvador, que é um bairro, e eu falei com ela que eu ia trabalhar e ia arrumar uma pessoa para tomar conta do meu filho. Foi quando apareceu uma senhora por nome Tereza Cristina Cardoso. E na época eu fiquei sabendo que ela tinha útero infantil, ela não podia ter filho, e ela disse que ia acolher meu filho, cuidar com todo o carinho, que eu podia ir trabalhar tranquila. Eu peguei na minha inocência e sem saber que eu poderia registrar minha criança sozinha, eu deixei o papel da maternidade com ela e disse a ela se acontecesse alguma coisa, se a criança precisasse de uma assistência médica, ela levasse aquele papel e dissesse que a mãe estava trabalhando. Eu me empreguei na casa de família, eu só ia poder vir de 15 em 15 dias, né? Anos atrás, era o mais que acontecia da empregada dormir no emprego. E eu deixei minha criança. Quando eu voltei com 15 dias, ela já me tratou com indiferença, ela já disse que eu tinha dado a criança para ela, eu não tinha dado, eu tentei tomar meu filho, não consegui. E ela se evadiu do lugar onde ela estava, sumiu por um tempo e passou na casa da minha mãe. Disse para minha mãe que eu tinha dado meu filho para ela, eu não tinha dado, e minha tia pode até um dia estar fazendo também um documentário, né, confirmando a minha história, porque ela que era minha testemunha abaixo de Deus. E eu fiquei atordoada, eu fui para a delegacia, tentei dar uma queixa dela, o delegado não aceitou a minha queixa, porque como eu tinha 15 anos, eu era de menor, eu não podia tomar essa atitude, eles me orientaram que eu tinha que ir no juizado de menor, prestar uma queixa, mas com minha mãe, e minha mãe disse que não ia, porque minha mãe disse que eu dei meu filho, mas eu não dei. E essa mulher sumiu, depois eu vim a descobrir que ela tinha um marido por nome Cisernando, que estava preso na penitenciária Lemos de Brito, e eu fui ameaçada de morte, que ele respondia o 121, ele disse que tinha condições de mandar me matar se eu tirasse a criança de Tereza. E na época, sem apoio, sem orientação, então eu tentei de todas as formas recuperar meu filho, eu não consegui, até que ela sumiu. Essa mulher sumiu e eu comecei a procurar onde ela estava. E um belo dia, quando ele já tinha uns 5 anos, mais ou menos, eu descobri que ela estava presa na Lemos de Brito, né? E ela estava presa e meu filho estava custodiado em uma escola no fundo do presídio e que ela já tinha registrado ele, botado até o nome do homem, Cisernando. Por isso que eu sempre procurei ele por esse nome. E foi quando ela me autorizou
de eu poder ficar com meu filho. Eu fiquei 1 mês, mas eu, sem experiência, sem sabedoria que eu tenho hoje, eu fiz tudo direitinho, como ela me pediu, porque além de estar ameaçada por um homem, né, que teve saída, ele teve também saída é, quando tem festas, como Natal, Ano Novo, a penitenciária da saída, e ele me ameaçou também, cara a cara, e eu não pude fazer mais nada. E quando eu vim me entender que eu podia ter procurado alguém para me ajudar verdadeiramente, que quisesse me ajudar a recuperar meu filho, essa mulher sumiu. Então, ela sumiu e eu procurei meu filho há mais de 30 anos, botando é, assim gente para procurar pelo nome, mas eu não achava. E eu vou deixar meu filho, que está aqui, contar o que ele viveu nesse período que ele estava desaparecido. E no final da história, que vai ser surpreendente, desde 2019, desde 2019, eu estava perto do meu filho e não sabia. Ele vai contar o resto da história. Eu me chamo Cisernando. Eu tenho poucas lembranças de quando eu era pequeno, né? Que morava em Salvador. Morava com uma mulher chamada Tereza Cristina Cardoso, que se considerava minha mãe. E ela contava para mim que minha mãe verdadeira não me queria, aí me entregou a ela. Aí ela começou a me criar, né? E eu fui pegando amor por ela, mas sem saber de nada. A única coisa que eu sabia dos meus pais verdadeiros era que minha mãe chamava Aninha e o meu pai chamava Dinho, né? Só as únicas coisas que eu tinha era isso. Aí fiquei com ela em Salvador até uns 8 anos. Aí na época ela, acho que tinha separado desse rapaz que chama Cisernando, que foi o que botou o nome dele no meu registro. E começou a se envolver com um rapaz chamado Elias. E na época ele estava preso também lá na Estácio de Lima. Aí depois ele saiu, aí a gente foi morar em Barreiras. Aí passei um bom tempo em Barreiras, conheci uns irmãos meus, né? No caso, irmão assim, por parte dele, que falava que era meu pai. Aí de lá a gente foi morar em Irecê, porque como ele era camelô, ele ficava um ano em um lugar, um ano em outro. Aí a gente morou em vários lugares. Aí por tempo a gente foi parar num lugar chamado Quixaba. Aí lá a gente viveu um bom tempo lá, ele comprou uma casinha. Aí depois disso, aconteceu uns problemas entre a família dele lá, ele chegou a falecer. E aí eu tive que, como na época eu era novo, eu tive que aprender a trabalhar, né, para poder sustentar minha mãe. Aí comecei a trabalhar, comecei a conhecer em outro lugar, outras pessoas. Aí por sorte, eu vim parar num lugar chamado Wagner. Aí minha mãe na época se envolveu com um rapaz chamado Nino, que morava em Botirama. Aí ela ficou e eu vim para aqui. Aí se relacionei com uma pessoa lá, fiquei 6 anos. Depois não deu certo. Mas sempre com sempre com aquelas coisas que eu sabia, né? A única que eu sabia que eu tinha uma mãe verdadeira. Sabia que eu tinha um pai, mas não tinha nem como eu correr atrás deles, porque eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia o nome deles certo, eu não sabia nada sobre eles, só sabia isso, que chamava Dinho e Dinha, ou Dinho e Ninha, Apelido. os apelidos, mas não tinha pé e nem braço para poder começar. E aí vim morar aqui em Utinga. Aí não deu certo lá com a outra pessoa que eu se envolvi. Vim morar em Utinga, comecei a trabalhar aqui. E aí tive um casamento aqui de 3 anos, não deu certo. Aí depois se relacionei com a mulher que eu tô hoje, já vai fazer 11 anos. Entrei filho com ela. E foi assim, né? Um pouco da minha história. E até a gente se encontrar, foi como minha mãe falou, né? Meu irmão morava aqui, não sabia, passava todo dia, Wagner, conversava com filho, era ele. amigo. A gente era amigo, morei em Wagner também uma época também, conhecia ele, mas nunca nem passava pela minha cabeça. E ele era meu irmão, né? Aí eu vou. E agora eu falo o quê? Agora eu vou dar um pouco da palavra a meu esposo,
né? Que o meu esposo, a gente viveu 3 anos, depois se separamos e ele ficou com meu filho. Eu dei para ele criar meu filho, porque outro filho. Nosso filho. não, o nosso filho. E o recurso dele sempre foi melhor do que o meu e eu queria o melhor para o meu filho. E aí ele ficou só, sem esposa, sem mim, com a criança, e ele vai contar como o meu filho, com ele, veio morar em Utinga. É verdade. Bom dia, meu nome é Gerson e eu estou tendo o prazer de viver essa história porque faço parte dela. Quando eu conheci Rejane, eu tinha 38 anos. Rejane tinha 20 anos e eu era oficineiro, minha profissão é mecânico de automóvel. E trabalhando um belo dia, apareceu uma pessoa na porta da oficina com um bilhete para me entregar que meu irmão havia mandado. Eu fui atender e ela, na verdade, queria, na verdade, era me conhecer, porque eu já havia estado com meu irmão antes e ela tinha me visto e gostou do coroa e aí pediu para ele levar um bilhete lá para mim. E ali começou toda uma nova história na vida dela. Porque depois que nós nos conhecemos, nos envolvemos, eu estava separado, recém-separado da família, e ali na oficina nós criamos e construímos um novo caso de amor, onde geramos um filho chamado Gerson, também que é o meu nome, Gerson Lacerda Calhau Júnior. E aí nós vivemos 3 anos. Depois dos 3 anos, nós nos separamos. E ela deixou, nós fomos morar no Bonito antes da separação. Nós nos separamos numa cidade chamada Bonito, aqui na Chapada Diamantina. E aqui houve a separação. Depois dessa separação, ela deixou o filho comigo. E eu levei esse filho para Salvador, para onde eu morava antes. E lá voltei para a ex-esposa, no propósito de criar os 3 filhos que tinha com ela e mais esse, que era da Rejane. Mas só que a esposa não aceitou. A esposa achou que não tinha direito de criar filho de outra mulher. E aí começou o meu dilema. Desempregado, porque já não tinha mais oficina para trabalhar, não tinha um ponto fixo, não tinha emprego, uma família para sustentar, e a mulher todo dia cobrando a presença desse filho dentro de casa. Foi quando uma amiga minha aqui da cidade de Bonito, chamada Mara, ela me conversou e me falou que tinha uma amiga que está querendo adotar um filho homem. Se eu não queria doar aquela criança para que ela tomasse conta. Essa senhora hoje já é falecida, Zilda, aqui de Utinga. Eu tive com ela e ela realmente mostrou interesse, era bem estruturada, tinha uma casa bem arrumada e pediu para criar o Júnior, porque estava tendo dificuldade. Eu estava tendo dificuldade de trabalhar e cuidar do meu filho. Sendo assim, eu resolvi doar. Fiz uma doação para ela, não oficial, mas de boca. Entreguei o menino para que ela cuidasse. Ela cuidou até ficar homem. Aqui nessa cidade, ele é muito conhecido, ele também é mecânico, só que ele é mecânico de motos. E tem um pontozinho aqui chamado Júnior Motos. Aqui nessa cidade ele tinha muitos amigos jovens igual a ele. E jamais a mãe imaginou que os 2 irmãos fossem parar na mesma cidade, serem amigos durante muitos anos e não saberem que eram irmãos de sangue. E eram amigos, mas não sabiam que eram irmãos. E aí prossegue essa história por muito tempo. E a mãe dele, de Júnior e de Cisernando, procurando através de contatos, pessoas conhecidas,
nas redes sociais, localizar o filho desaparecido. Porque o Júnior, apesar de ter sido criado por outra senhora, não desapareceu. Quando ela me procurou, ela viveu 30 anos depois que nós nos separamos, fora da Bahia. Sem comunicação. Lá no Pará. E quando ela retorna ao estado da Bahia, ela me procura para ver o filho. Eu trago ela até o Tinga e apresento ela, em vez de uma criança de 2 anos, apresentei ela a um rapaz de quase 20 anos. E ela ficou muito feliz. E depois de reencontrar o filho e um outro filho que ela tinha lá em Salvador também, ela faltava encontrar Cisernando, que era o primeiro filho que ela havia tido, e que Tereza, ao tomar conta dessa criança, desapareceu com ela. E ficou uma história assim meio sem pé, sem cabeça, porque a senhora, Dona Tereza, contou para o filho, para o Cisernando, que a mãe dele não queria ele, que não queria filho homem, que pegou ele e deu porque queria ter uma filha, não teve. E aí ela criou toda uma celeuma na cabeça da criança, e a criança cresceu imaginando que a mãe verdadeira dele não queria ele, e tinha desprezado ele, tinha dado ele para ser criado por outra pessoa. Quando na verdade a história não foi bem assim. A história tem um enredo totalmente contrário. A mãe ficou desesperada durante muitos anos, procurou esse menino durante muitos anos, inclusive tentou, na época que viveu comigo, me acionar para a gente procurar, mas eu era muito ocupado, a oficina andava muito cheia, muito trabalho, não tinha tempo. E isso passou batido, eu não fui atrás dessa criança, até porque eu não sabia nem onde encontrar ela. E depois de todo esse dilema, 30 anos depois, ela retorna ao estado da Bahia e nós nos encontramos de novo quando viemos aqui ao Tinga para eu apresentar ela ao Júnior, o Gerson Júnior. E aí nós nos envolvemos de novo e voltamos a nos relacionar, e desta vez casamos. Somos casados na igreja, no civil, e construímos uma nova família. E ela sempre no propósito: eu quero encontrar meu filho desaparecido, eu quero encontrar, eu quero unir minha família. E era sempre esse o propósito dela: eu quero unir minha família. E correu atrás, e aí começamos a lutar, e ela encontrou um grupo, né, no Facebook, não foi? E aí de pessoas desaparecidas, onde ela anunciou o nome dele, se apresentou como mãe, fez todo um aparato. Botei data de nascimento. E depois de tudo isso, mandaram uma foto com ele e com Dona Tereza. O perfil do Face. O perfil. E aí foi que ela reconheceu o filho e sabia que estava em Utinga. Onde estava. Estava na cidade de Utinga, onde o Gerson foi criado. O segundo filho dela. O terceiro filho dela. O último Aí nós viemos para cá para reencontrar esse menino que há 36 anos estava distante dela. E amigo do irmão há 25. Amigo do irmão há 20 e tantos anos. E não sabia. E é uma história realmente encantadora. Porque apesar de sofrida, Deus não desampara os seus. E hoje ela está aqui, do lado do filho dela, contando a sua história e a história do seu filho e do seu marido também. É uma história encantadora. Depois de 30 anos, voltamos e casamos e construímos uma nova família. E agora, eu creio que é uma nova etapa na vida de Cisernando. Eu nunca gostei desse nome que a mãe deu. Ele também me revelou que nunca gostou desse nome. Tanto que nós chamamos ele de Fernando. Mas se a justiça permitir, eu vou rever a identidade do meu filho como mãe dele verdadeira. Porque assim como Deus concedeu que ele estivesse comigo hoje, eu creio que a justiça também vai conceder que, como mãe biológica, eu tenho o direito de registrar meu filho, de ele fazer parte da minha história e da minha família, que é a família dele. E aqui termina essa história que me emociona quando eu falo. Não contamos tudo em pequenos detalhes para não ficar muito alongado o vídeo, que já é longo, né? Porque se eu fosse contar em detalhes, ia ficar muito comprido. Porque esses dois irmãos
conviveram aqui na mesma cidade, depois desse Zernando ter rodado vários municípios do estado da Bahia. Morou em vários lugares, mais de 15 municípios. Ele morou com a Tereza, que era a mãe dele, de criação, e é onde ele veio repousar. Em Utinga, exatamente onde foi criado o outro irmão dele. E assim, o destino uniu os dois irmãos. E nós estamos aqui relatando de uma forma simples e objetiva a nossa história. E eu tinha vários relances, né, na minha cabeça quando eu era pequeno. Eu lembro uma vez mesmo, minha mãe levou eu na oficina dele. Eu até comentei com ele sobre a vez que eu fui lá, que eu lembro da oficina. Eu lembrava, tinha um pouco de relance assim, no meu pensamento dele. Lembro da vez que eu fui na casa de uma avó minha, eu não sei se era avó mesmo de sangue. Era a avó do seu irmão. Eu fui na casa de minha avó também. Lembro que uma vez fui na casa do meu pai, até almocei lá, mas só lembrança mesmo. Não tinha, sei lá, só relance na mente, mas não tinha nem por onde começar, né, a procurar eles. Porque de tanto Tereza me falar a história, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu já tinha perdido as esperanças, porque eu não tinha onde começar.